Assisti o novo filme brasileiro, O Último Azul, e eu saí extasiada do cinema. Não é por acaso que esse filme ganhou o Urso de Prata, que é um festival em Berlim, um dos mais famosos do cinema internacional. Poucos filmes atuais conseguem falar de uma forma tão profunda e, ao mesmo tempo, abordar questões tão importantes sobre o envelhecimento. Nesse filme, vemos a história de Teresa, uma mulher de 77 anos que trabalha num frigorífico de carne de jacaré, criou a filha sozinha, mora sozinha, pobre, e por isso ela teve uma vida muito dura e não pôde querer almejar muitas coisas. Nessa sociedade brasileira distópica, quando se atinge os 80 anos, os idosos são levados para a colônia, para que assim os jovens possam trabalhar de maneira mais tranquila. Mas nessa trama, Teresa descobre que o corte mudou para 75 e agora ela não tem tempo, ela precisa ir para a colônia. Só que antes ela quer realizar o grande sonho da vida dela, que é viajar de avião. Viajar de avião parece tão simples, mas para ela torna-se um enorme desafio, porque ela precisa pedir autorização da filha para tudo. Aos poucos, Teresa descobre que ainda pode sonhar e que pode apostar muito mais nela mesma. Aqui está a beleza do filme, nos obrigar a pensar sobre como nós enxergamos o envelhecimento. Quantas vezes ouvi a frase: velho não sonha, velhice serve para pouco, depois de uma certa idade a vida já acabou. Não é porque estamos velhos, próximos do fim da vida, da morte, que deixamos de viver. O envelhecimento é cheio de imprevisibilidades. E é justamente nesse momento que a personagem Teresa se lança no Rio Amazonas e descobre a vitalidade da vida, experimentando aquilo que ela não pôde viver antes. Nesse filme distópico, o universo em que os idosos são enviados para a colônia não é tão distante assim da nossa realidade. Hoje em dia, as famílias vivem dilemas dolorosos: abandonar o emprego para cuidar do idoso, contratar um cuidador ou deixá-los em instituições de longa permanência. A cada ano, a população envelhece mais e essas questões vão se tornando mais frequentes, chegando na nossa casa. Por isso que em países onde a população é bem mais idosa que a nossa, esse assunto vem sendo muito discutido e pensado soluções que possam ser um pouco inusitadas. Recentemente, por exemplo, eu vi uma reportagem que no Japão começou-se a empregar idosos com demência em restaurantes. Isso tem sido inclusive uma febre lá, porque eles não sabem o que os idosos vão trazer de prato. Esse é apenas um exemplo de uma forma de inclusão dos idosos na sociedade em que eles podem sim ter papéis. Aí eu me pergunto, no momento em que as famílias cada vez menores, 1, 2, nenhum filho, quem vai cuidar de nós quando envelhecermos? A família? O Estado? Será que o Estado vai cuidar de nós? Bem, isso é um assunto para um outro vídeo. Outro ponto muito interessante no filme é que ele mostra como a sociedade pensa a vida em etapas: infância, adulto, envelhecimento. E que se espera em cada fase da vida que você deva ou não deva fazer algo. Mas fica uma reflexão: será mesmo que temos que fazer algo em certas fases da vida? A sociedade encara o envelhecimento como uma grande perda de papel. Você não é mais trabalhador, você não é mais chefe de família, você não é mais produtivo. Inclusive, há momentos em que acontecem inversões de papéis. Filhos se tornam pais dos pais. Mas nesse filme, O Último Azul, ele mostra que no envelhecimento é possível sim desejar muito e fazer coisas que nunca se foi feito anteriormente na vida, que é um momento para viver a vida. É claro que quando falamos de envelhecimento ativo, a gente precisa ter um certo cuidado com esse termo, porque às vezes ele leva a radicalismos, como se você fosse totalmente responsável por tudo e pelo estado que você está na vida. Então, se você fumou, você bebeu, é por isso que você é dependente de alguém hoje na terceira idade. Isso muitas vezes não é totalmente justo. É claro que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas a vida também tem suas imprevisibilidades. E não podemos julgar o outro nessa peso e medida. Porque a verdade é que todos vamos envelhecer
E a dependência não é exclusiva da terceira idade. Nós dependemos dos outros a vida inteira, desde nascer, adulto e envelhecimento. Agora, se nós estamos vivos, nós podemos sim desejar muito. No fundo, esse filme, O Último Azul, não é apenas sobre uma senhora que sonha em viajar de avião. É sobre a possibilidade de desejar, de não se resignar, de transformar aquele vazio, a angústia, num movimento. É sobre viver o presente. É sobre pensar em si mesmo muito além das limitações do corpo físico. E apesar desse ser o último desejo da personagem, essa é uma lição que fica para todos nós, de que podemos ser de alguma forma como a Teresa, alguém que mesmo na velhice continua sonhando.